Graça e paz da parte de Deus esteja com os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Na aula de hoje vamos estudar um pouco acerca da pneumatologia. Essa expressão pneumatologia, para alguns amados irmãos, pode parecer uma coisa de um outro mundo, mas não. Quando falamos da pneumatologia, nós estamos a nos referir na doutrina do Espírito Santo. E dentro daquilo que vem a ser a teologia sistemática, a gente encontra uma matéria que é denominada como pneumatologia. Então, essa expressão pneumatologia dentro da teologia sistemática é propriamente o assunto que está relacionado à doutrina do Espírito Santo. E esta mesma disciplina procura estudar duas coisas fundamentais. Primeiro, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Segundo, a respeito da obra do Espírito Santo. A pneumatologia estuda, como eu disse, em primeiro lugar, os temas relacionados à pessoa do Espírito Santo. Nesse sentido, a pneumatologia bíblica trata da natureza do Espírito Santo, especialmente no que diz respeito às evidências bíblicas que testemunham a sua pessoalidade. Por que é tão necessário a gente compreendermos isso? Para a gente não incorrer naquelas falsas interpretações de algumas denominações que vêm dizendo que o Espírito Santo é apenas uma energia ou então uma força ativa de Deus. Então a teologia procura apresentar que o Espírito Santo é uma pessoa, mostrando claramente evidências bíblicas que vão testemunhar, que vão apontar para a pessoalidade desse ser. Em segundo lugar, a pneumatologia ela vai lá estudar a obra do Espírito Santo. Nesse sentido, a pneumatologia ela vai destacar o ministério do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, porque quando se pensa no Espírito Santo, a gente não pode apenas restringir a nossa compreensão somente no Novo Testamento, mas também olhando para o Antigo Testamento. Então, quero dizer que neste último aspecto, também a pneumatologia vai abordar a respeito da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo durante seu ministério terreno e não só, também na vida dos cristãos. E entrando um pouco naquilo que vem a ser a definição do termo pneuma, a gente percebe que ela é uma palavra grega para respiração, que metaforicamente ela vai lá descrever um ser de espírito ou influência. Então, quando a gente pensa nessa expressão pneuma, devemos entendê-la como que? Podemos entendê-la como respiração, que metaforicamente ela vem lá descrever um ser de espírito ou então influência. E o estudo da pneumatologia é de imenso benefício para nós os cristãos, porque somente olhando para as páginas das Escrituras é que nós vamos nos deparar com essa realidade da terceira pessoa da Trindade. E a gente precisa também compreender aquilo que Paulo vem falando em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo o Espírito que nos foi dado. Isso quer dizer que é por meio dele, por meio do Espírito Santo, que nós possamos, ou que fará com que nós possamos conhecer cada vez mais o amor de Deus por nós. Somente é por conta desse fator é que a gente vai conhecer. Se a gente não ter aquele prazer de conhecer, de estudar a respeito desse assunto, fica difícil a gente compreender, conhecer o amor de Deus. Porque é só o Espírito Santo quem poderá nos ajudar a conhecer este amor de Deus. E entender o ministério do Espírito Santo é encontrar alegria em seu papel como consolador. Por exemplo, a gente observa em João capítulo 16, versículo 7, mostrando esta realidade, para mostrar que o Espírito Santo é aquele que poderá nos consolar nas nossas angústias, nas nossas tristezas, conforme Jesus mesmo proferiu. Então é necessário a gente compreender a respeito deste
quesito. Por isso que o homem dizia que todas essas verdades são gravadas em nossos corações quando estudamos a pneumatologia. Então, somente quando estudamos a pneumatologia é que a gente vai compreender a respeito dessas questões que gira mesmo em torno do Espírito Santo como nosso Consolador, como aquele que nos faz conhecer o amor de Deus, como aquele que nos traz alívio, como aquele que faz com que a gente não sinta-se abandonado, porque Ele estará conosco. Isso que a gente precisa compreender. E quando falamos também dessa questão da pneumatologia, existem alguns pontos que nós precisamos aqui destacar. O primeiro ponto tem a ver com a divindade do Espírito. Quando nos referimos na divindade, nós queremos mostrar claramente, queremos provar claramente que o Espírito Santo é Deus. Então, eu vou aqui dividir essa questão em 5 categorias. Primeira categoria, o Espírito Santo ele é chamado de Deus. Então, se a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus, prova claramente que ele mesmo é Deus. Atos, no capítulo 5, versículo 3 a 4, e o versículo 9, e 1 de Coríntios, capítulo 3 a 16, e Efésios, capítulo 2 a 22, 2 de Coríntios, 3 a 17. Então a gente percebe a respeito disso, só para mostrar claramente que não devemos duvidar, as escrituras vão lá testificar. E quando a gente observa em Atos, no capítulo 5, é aquele episódio de Safiras e Ananias, quando João, ou seja, quando Pedro vem manifestar que esse casal não mentiu a homens, mas mentiram a Deus. E ele vem chamar o Espírito Santo de Deus nessa passagem, para mostrar claramente que o Espírito Santo ele é chamado de Deus. E não só, também ele é chamado de Adonai. Isso nos comparar Atos capítulo 28, versículo 25, com Isaías capítulo 6, versículo 8 a 9. E também o Espírito Santo é chamado de Jeová. Isso nos comparar Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 16, com Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. O Espírito Santo também ele está associado ao Pai em um nível de igualdade, nesse caso ao Pai e ao Filho, né? Em um nível de igualdade. O texto muito famoso, que creio que todos nós temos a ciência, é de Mateus capítulo 18, versículo 19, quando Mateus fala a respeito do batismo. Observam que lá ele fala que batizar em nome. E a gente observa que essa expressão nome encontrada no texto, ela está no singular, significando assim que o poder, a glória e a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito é uma só. Então, comprovando claramente que o Espírito Santo é Deus. E também, no terceiro ponto, tem a ver com os atributos de Deus que são dados ao Espírito Santo. A gente observa atributos como eternidade, atributos como vida, atributos como onipresença, atributos como santidade, atributo como onisciência, soberania, onipotência. Tudo isso sendo dado ou atribuído ao Espírito Santo. É só a gente observar na questão da eternidade, Hebreus capítulo 9, 14, vida. Na questão da vida, Romanos capítulo 8, versículo 2, onipresença, Salmos capítulo 139, versículo 7 a 9, santidade, Mateus capítulo 28, versículo 19, entre outros textos que aqui nós poderíamos citar, uma vez que os meus irmãos terão um material e vão fazer ou vão acompanhar paulatinamente esses pontos que eu estou aqui a elencar. A quarta, as obras de Deus são dadas ao Espírito Santo, nesse caso, a obra como a criação. É só a gente observar Jó capítulo 33, versículo 4. A vinda de Jesus, se a gente observar Mateus capítulo 1, versículo 18, a regeneração, se a gente olhar para João capítulo 3, versículo 8, entre outros textos que vêm comprovando esta realidade. E a quinta, a gente também percebe que as escrituras vêm enaltecer a dignidade do Espírito Santo, de tal maneira que em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32, somos exortados a não blasfemar contra o Espírito de Deus. Se assim nós o fazer, nós estaremos a cometer o pecado de blasfemia. Tudo isso mostrando claramente que
ali a honra, a dignidade está a ser revelada. Então, estudando, nesse caso, a divindade do Espírito, que vamos... É apenas estudando a divindade do Espírito Santo que vai fazer com que nós tenhamos uma compreensão exata da doutrina da Santíssima Trindade. Porque não tendo uma compreensão exata da Santíssima, ou seja, não tendo uma compreensão exata da pneumatologia, da doutrina do Espírito Santo, a gente vai errar, a gente vai ter uma dificuldade quanto à questão da doutrina da Trindade. Logo, a gente pode incorrer em erros gravíssimos, conforme um homem dizia do passado, errar em relação à doutrina acerca de qualquer pessoa de Deus é o mesmo que perverter a doutrina da Trindade, perdendo assim a pureza do real conhecimento que é proveniente do Deus verdadeiro. Quando a gente erra em relação a uma dessas pessoas da Trindade, a gente estará a perverter a doutrina da Trindade. Por isso é tão necessário. A gente não precisa ser negligente, a gente não precisa negligenciar isso, não, mas a gente precisa olhar isto com tamanha seriedade. Não há salvação ou serviço quando não existe um conhecimento puro a respeito da pessoa de Deus. Então é muito crucial que a gente venha compreender a respeito disso. E eu vou concluir esta primeira aula falando um pouquinho sobre a Santíssima Trindade. Primeiro, é claro, né, que a gente, ou a Bíblia, nos ensina que há um só Deus, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o famoso Shema, vem mostrando claramente que existe um só Deus. Mas a gente também precisa aqui compreender que há três personalidades na divindade. De acordo com Mateus, capítulo 28, versículo 19, de acordo com 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Então, isso mostra claramente que também temos que ter uma compreensão a respeito da Santíssima Trindade. Somente desta maneira que a gente vai saber como é que é o relacionamento entre as pessoas de Deus, trino, nesse sentido. E quanto à questão do Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo é Deus. Teologicamente, falamos do Espírito Santo como o quê? Como a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele procede tanto do Pai como do Filho. João capítulo 15, versículo 26, Salmos capítulo 104, versículo 30. E não só, ali nesses textos a gente encontra uma expressão muito necessária, muito crucial, que nós denominamos como possessão eterna. O que vem a ser possessão eterna? Essa expressão possessão eterna, ela é uma frase para descrever o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e o Filho. E temos também a segunda questão, Deus, que nesse caso o Filho, Jesus Cristo, é Deus. Ele é unigênito do Pai. Cristo, nesse caso, tem sido sempre o Filho do Pai, de acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 4, de acordo com João capítulo 3, versículo 16, de acordo com Isaías 9, 6. Ali nesses textos vamos encontrar uma expressão muito importante que é geração eterna, para mostrar que esta frase ela é usada para descrever o relacionamento do Filho entre o Pai, nesse caso. Então, teologicamente falamos de Cristo como sendo a segunda pessoa da Trindade. E em última análise, Deus, nesse caso, o Pai, que percebemos que o Pai nem procede, nem é gerado por ninguém. E assim falamos dele como sendo a primeira pessoa da Trindade. Mas devemos aqui, queridos irmãos, nos lembrar que esses termos nunca podem implicar inferioridade às pessoas divinas. Por isso que muitos homens do passado não gostavam muito dessa expressão primeira, segunda, terceira. Porque eles percebiam claramente que ao usar essa expressão, aparentemente pode denotar que estamos a trazer uma inferioridade entre as três pessoas da divindade, enquanto que não devemos pensar desta maneira. Então, a gente precisa aqui também concluir a nossa fala citando a Confissão de Fé Batista da Filadélfia, que dizia o seguinte: neste ser divino e infinito há três pessoas: o Pai, a Palavra, que neste caso é o Filho, e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada uma tendo toda a essência divina, sem dividir a tal. O Pai não é gerado nem procedido de, o Filho é gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo procede tanto do Pai
quanto do Filho completamente infinito, sem começo. Portanto, só um Deus que não é dividido em natureza nem ser, nesse caso, mas distinguindo por propriedades peculiares e relativas e por relações pessoais. Qual doutrina, senão a da Trindade, é o alicerce de toda e qualquer comunhão com Deus e dependência confortável nela. Então, olhando para essa confissão de fé batista da Filadélfia, nós somos consolados e nós ganhamos esta compreensão. Então, que nós venhamos pensar nesta primeira aula, nesses aspectos. Que Deus possa vos abençoar.